Paz, queridos, amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos, pensei bastante, sobre do que tratar, do que falar, e eu tenho pensado muito na vida cristã, na minha vida cristã, e no domingo passado, obrigado, irmão, estava aqui sentado durante a ministração da palavra, do louvor, e aí o Senhor me ministrou essa palavra que eu quero trazer hoje, mas eu nem imaginava de pregá-la, Fiquei sendo apenas ministrado no nível mais pessoal. E aí o pastor Elias conversou comigo essa semana, fazendo o convite, e aí eu me lembrei dessa palavra que o Senhor havia dado para mim aqui no domingo. E tem muito a ver justamente com talvez o cenário que nós vivemos, muitos de nós, a igreja do Senhor, tem vivido também, e eu particularmente tenho vivido bastante disso. E hoje, quando nós abrimos o culto, o pastor Elias leu Provérbios, e tem tudo a ver com o que eu quero trazer hoje, e a Karina agora falando sobre Asaf, um dos salmos que eu mais gosto. Eu acho que todos os salmos são verdadeiros, mas esse salmo especial, ele é um salmo de uma pessoa muito corajosa, porque nós queremos muitas vezes esconder esses pequenos que estão dentro de nós. Nós queremos esconder por uma defesa pessoal, muitas vezes. Queremos expor ou evidenciar nosso homem mais forte, nosso lado mais forte. Mas o Senhor sabe lá dentro como de fato estamos. O Senhor sabe lá dentro, no mais íntimo. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com os irmãos nessa noite. Como mexer nisso. Eu estou na igreja há muitos anos, debaixo da mesma liderança, basicamente. Acompanho muitos pastores pelas redes sociais. Os irmãos sabem disso, que eu gosto bastante de ouvir. Já compartilhei muitas palavras com os irmãos. E a gente sempre fala de crescimento, nós precisamos crescer, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos viver coisas excelentes com o Espírito Santo. Tudo isso é verdade, irmãos. Ser cheios do Espírito Santo é um convite bíblico, que nós recebemos. E eu fiquei pensando muito nesse lance de viver em crescimento constante, de sempre almejar crescer, sempre pensar ministerialmente em crescer, sempre pensar espiritualmente em crescer, em conhecer mais de Deus, em ter mais dons, porque a Bíblia fala para buscarmos com zelo os melhores dons. Então, nunca viver uma vida acomodada, mas sempre uma vida de muita busca, de muito crescimento. Isso é louvável. Mas eu me peguei pensando nos últimos dias e olhando muito para a minha vida, numa análise mais pessoal, como eu disse. Será que o crescimento responde a tudo? Será que o crescimento da igreja, em número, em diversas formas, esse crescimento expansivo, será que ele responde a tudo? Será que as muitas quantidades de dons que nós recebemos responde a tudo? Será que o quanto que nós conhecemos da palavra no Antigo, Novo Testamento, será que responde a todas as nossas necessidades realmente? Será que nos dias mais difíceis, será que nos dias mais contundentes da nossa vida, o fato de sermos usados por Deus responde a tudo? E eu comecei a fazer essas indagações comigo mesmo. Eu louvo por pessoas que são usadas por Deus, eu quero ser usado por Deus, sei que você quer ser usado por Deus, usados por Deus, mas usado pelo usado, como um canal, às vezes não responde a tudo. Porque se nós olharmos na Bíblia, Deus usou jumento. Se nós olharmos na Bíblia, Deus usou prostituta e a colocou na linhagem de Jesus. Se nós olharmos na Bíblia, Deus usou um rei de caráter duvidoso. Se nós olharmos na Bíblia, a fim de um propósito, Deus usou as pessoas que Ele tinha, com as qualidades que aquelas pessoas tinham. Se não, em algum momento desaprovadas ou aprovadas, Deus usou porque tinha um propósito. Então, quando eu penso em algo voltado a ser usado por Deus, eu penso muito em primeira perspectiva. Eu sou usado por causa da graça. Eu sou usado por causa da misericórdia. E eu sou usado por causa de um propósito. Não tem nada a ver comigo necessariamente. Tem tudo a ver com Ele. Quando Deus nos usa, Ele nos usa baseado na sua graça, na sua misericórdia e no seu propósito. Se Deus tem uma pessoa a ser alcançada no seu trabalho, e Ele quer te usar para isso, Ele não vai fazer um check-up da sua vida como ela está, se você orou naquela semana, se você jejuou, se você está totalmente de acordo com a palavra dEle. A finalidade dEle é alcançar aquela pessoa.
Então ele vai usar o instrumento que ele tem. Nossa, hoje eu posso beber água à vontade. Hein? O meio que ele tem, tudo que ele tem, a fim de que um propósito... Mas obrigado, irmão, pode deixar aí. A fim de um propósito maior. Então, eu quero pensar com você, nessa noite, nessa linha. Quando Deus tem um propósito, quando Deus tem algo a cumprir, Ele vai me usar, Ele vai te usar à medida que Ele quiser. Agora a gente precisa ter um cuidado muito grande, irmãos. Porque ser usado não significa ser aprovado. Esse é o grande problema. E o nosso inimigo sabe usar isso muito bem. Nós podemos ser muito usados por Deus aqui agora, nesse instante, daqui a pouco fazer algo que não condiz com a palavra do Senhor. Nós podemos viver altos e baixos, mas porque Deus tem um propósito. E Ele estabeleceu implantar o reino dEle, custe o que custar, porque já custou o filho dEle. Ele vai implantar o reino dEle, custe o que custar. E Ele vai usar quem Ele quiser. Ele vai fazer da forma que Ele quiser, no tempo que Ele quiser, no método que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. E nós podemos ser ferramentas muito eficazes para isso. E no final recebermos o galardão por isso. Agora Ele pode cumprir todo o propósito dEle e a gente não ser de fato uma ferramenta totalmente eficaz. E no final corremos o risco de chegarmos naquele grande dia e não ouvirmos aquela frase maravilhosa. Sede bem-vindos, vinde benditos de meu Pai. O escritor dos Hebreus nos dá essa garantia. Que muitos que experimentaram coisas maravilhosas, deixaram a fé em algum momento da sua vida, mesmo sendo usados por Deus e sendo derramados o seu dom. Porque a Bíblia diz que os dons do Senhor são irrevogáveis, uma vez dado, não são tirados. Ou seja, Deus pode continuar me usando quantas vezes Ele quiser, no dom que Ele me deu há 30 anos atrás. E mesmo assim, não significa que haja em mim aprovação. Agora, quando nós pensamos nisso, e antes de falar do que eu quero necessariamente falar, eu quero te contextualizar em que cenário que as coisas se dão. E aí eu preciso que você abra sua Bíblia comigo lá, em Efésios, uma das cartas mais profundas do apóstolo Paulo. Efésios, no capítulo 6, eu quero discorrer com você um pouquinho aqui. Um texto bastante conhecido, que fala da armadura de Deus, mas nós não vamos tratar dela especificamente. A partir do versículo 10 de Efésios 6. Opa, eu acho que eu marquei errado aqui. Então é Efésios, capítulo... Volta lá comigo. Desculpa, irmãos. Efésios, capítulo de número 1. É isso. Tá, não tem Efésios 1, 3 a 14, nós vamos ver depois. Aqui, diz assim, ó, Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. E aí ele começa a discorrer. Primeiro ele falou do que o Senhor fez por nós, nos tornando santo. E agora ele vai falar para que ele fez isso. Para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo. Nele também, vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito e o penhor da nossa herança. É o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Aqui tem uma fala muito interessante do apóstolo, que ele fala sobre sermos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, eu não quero gastar muito tempo sobre isso, o assunto que é bastante, mas para a gente entender de uma maneira bem simbólica, um dia eu e você ouvimos a palavra da verdade, ouvimos a palavra da salvação, e aquilo
pela graça e misericórdia do Senhor, tocou em nós de alguma forma, e entendemos que aquilo era uma verdade, e aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quando isso acontece num ato público, no mundo espiritual, fizemos isso dias atrás também no batismo, e não necessariamente isso acontece no batismo, pode acontecer antes, pode acontecer em qualquer momento da nossa vida. Quando nós falamos o senhorio do Senhor e aceitamos esse senhorio sobre nossas vidas, imediatamente, num ato espiritual, nós somos marcados no mundo espiritual. Há um selo sobre a minha vida e sobre a tua vida, que declara que agora nós temos um Senhor. E o mundo espiritual vai respeitar isso. O mundo espiritual vai temer diante disso. Quanto mais ousados nós somos na pessoa do Senhor, mais valia nós damos a esse selo no sentido de autoridade no mundo espiritual. Quanto menos nós levamos a sério a carreira cristã, não que esse selo vai ser tirado, colocado, nós não cremos dessa forma. Mas a palavra de Deus nos garante de um processo de apostasia, onde esse selo é tirado de nós e a nossa fé não nos conduz mais à salvação e a nossa fé é posta de lado. Mas o apóstolo está deixando claro que em algum momento da nossa vida, nós somos marcados com uma promessa, com o Espírito Santo, que passou, o Ney falou muito sobre isso ontem, que passa a fazer morada em nós. Então agora nós temos um senhorio. Bom, isso posto, tendo um senhorio, aqui o apóstolo, ao escrever, ele fala de duas coisas muito importantes. Ele fala assim no versículo 8, lê lá comigo novamente. Aqui Deus derramou abundantemente sobre nós toda sabedoria e entendimento. Perceba que ele está falando de um contexto espiritual, de um lugar de sermos em Cristo. Depois ele vai falar de um lugar a sermos para Cristo, ou seja, a morada. Então primeiro nós fomos alcançados pela graça, depois entendemos isso pela misericórdia de Deus, somos selados pelo Espírito Santo. Mas nesse meio tempo ele fala de alguma coisa terrena aqui, ele está tratando de coisas espirituais, que os nossos olhos não veem. Mas para a manutenção dessas coisas espirituais, ele fala de duas coisas necessárias, sabedoria e entendimento. Por que ele fala de sabedoria e entendimento? Porque embora lutemos lutas espirituais, a nossa vida não se dá só no mundo espiritual, ela se dá no mundo material. E as coisas que acontecem no mundo espiritual, elas ficam, algumas no mundo espiritual, outras se manifestam a olhos claros no mundo físico. E Paulo está dizendo assim, bom, para que você entenda tudo o que há no mundo espiritual, você precisa de duas ferramentas básicas, sabedoria e entendimento. Sabedoria no original para esse texto significa temer, conhecer e temer. Ou seja, nós conhecemos a Deus e temos temor ao Senhor. Isso mantém em nós uma postura no qual esse Espírito continua habitando em nós. E ele fala sobre prudência. Prudência aqui significa capacidade de julgar ações maliciosas e virtuosas. Eu acho isso fantástico. Porque ele está dizendo assim, olha, você ouviu a palavra da verdade, você aceitou o senhorio de Cristo, você foi selado com o Espírito Santo da promessa a partir de uma graça infinita de Deus. Agora você precisa usar isso no mundo físico. Como é que você vai aplicar isso? Com sabedoria e prudência. Principalmente eu quero chamar a atenção para nós aqui na palavra prudência, porque agora nós vamos ter que julgar as ações que acontecem ao nosso redor, se elas são virtuosas ou se elas são maliciosas. Satanás, a Bíblia fala, o apóstolo Pedro escreve lá na primeira carta dele, que ele está ao nosso derredor, a ponto de nos devorar, procurando brechas para nos tragar, para nos destruir. Se nós estamos nesse cenário que foi colocado pelo apóstolo Paulo, selados com o Espírito Santo, Satanás não tem condições nenhuma de nos possuir, de nos tornar possessos. Não há condições espirituais nenhuma, irmãos, de você estar um dia fazendo qualquer afazer da sua vida, no seu dia a dia, e de repente você é possuído por Satanás ou pelos seus demônios, e você perde a razão, sai totalmente de si. Isso é impossível, porque não habita dois senhores no mesmo lugar. Há um Senhor habitando em nós. Agora, o fato de termos um Senhor habitando em nós, isso eu e você precisamos entender, que pelo fato de haver um Senhor habitando em nós, não nos tira e não nos dá o privilégio de não sermos atacados ferozmente por esse inimigo das nossas almas. E ele fica ao nosso derredor, como Pedro mesmo narra, procurando brechas para nos tragar. Eu gosto muito de assistir aqueles programas de animais, e eu não sei quem aqui gosta, deve ser coisa de mais velhos, mas eu gosto muito. Eu não sei quem já viu algum filme, algum vídeo disso, de leoas atacando, porque leão é um bicho preguiçoso, ele fica lá deitado esperando a mulher trazer coisa para ele comer. Mas as leoas saem para o ataque. Eu acho isso muito interessante,
Porque elas olham os animais, elas olham os búfalos, elas olham os animais que elas querem atacar, e elas procuram os que estão mais frágeis. Elas procuram os que são pequenos. Elas procuram os que são débeis, os que são mais fracos, os que estão em processo de amamentação, os que estão bem perto das suas mães. Dificilmente ela vai, só em último caso, ela vai atacar os mais fortes. Ela vai procurar separar o bando, elas vão procurar enfraquecer o bando, de modo que aquele mais fraco fique isolado. Aí ela vai lá e dá o bote e consegue a caça para levar para os seus filhotes e para o seu leão, enfim. É exatamente dessa forma que Satanás faz comigo e com você. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala aqui, olha, existe todo esse ambiente espiritual, mas para que você se mova nele, você precisa de sabedoria e prudência. A batalha espiritual, a luta espiritual que nos envolve, e agora sim eu quero usar a palavra que eu fiz um choque no começo sobre crescimento. Muito mais do que buscar crescimento, eu penso que talvez chegou um tempo na minha vida, e talvez chegou um tempo na sua vida, de buscarmos uma outra realidade para nós. Não é mais só de crescer, mas é de nos tornar inabaláveis. O crescimento, como eu já narrei no começo, ele é muito subjetivo. E ele nem sempre responde a tudo. Agora, nos tornar inabaláveis, nós respondemos a todas as necessidades que precisamos para ser homens e mulheres de Deus com tremenda eficácia. Muito mais do que crescer, Deus quer que eu e você sejamos inabaláveis. Muito mais do que ter um crescimento visual expansivo, de números, de quantidade de jejum, de horas de oração, de horas de leitura da Bíblia, para que isso seja uma performance, Deus espera de mim e de você que sejamos inabaláveis. Inabaláveis não tem a ver com o que eu faço aqui. Inabaláveis tem a ver com o que eu faço no meu quarto de porta fechada. Inabaláveis não tem a ver necessariamente com o que eu faço em público. Inabaláveis tem a ver com aquilo que eu faço nas minhas horas íntimas com o Senhor. É uma postura que agora eu não quero crescer para cima, eu preciso crescer para baixo. Eu preciso fincar raízes. Então, um crescimento sadio, ele só haverá quando houver um alicerce firme, um alicerce pronto para ser edificado. A palavra inabalável, ela significa no original, fortemente apoiado, rocha firme e enraizado. Deus não quer que você cresça, Deus quer que você seja forte. O crescimento por resultado colateral do inabalável, ele é bem-vindo. O crescimento resultado apenas de um propósito, esse apenas entre aspas, ok? De apenas de um propósito, porque Deus quer cumprir algo. Necessariamente, amados, não significa muita coisa. Então nós precisamos urgentemente parar e pensar, eu tenho buscado um crescimento para que haja glórias em mim, a uma necessidade pessoal, ou eu tenho buscado ser enraizado nele, para que ele seja glorificado em mim, independente daquilo que eu vivo. É esse nível de vida que o Senhor quer propor para mim e para você nessa noite. E a Bíblia fala, o apóstolo Paulo continua narrando na mesma carta de Efésios, que nós estamos envolvidos em batalhas espirituais. Nós transitamos em lugares celestiais. Nós batalhamos contra potestades, principados, dominadores desse mundo tenebroso. A nossa batalha é ferrenha. Eu falava com o pastor Elias essa semana e disse assim para ele, eu tenho aprendido uma coisa com... Satanás me ensina muitas coisas. E uma das coisas que ele tem me ensinado é que ele não tem pressa. Satanás não tem pressa em me destruir. Satanás não tem pressa em te devorar. Ele só vai esperar a hora para te devorar. Se você der a brecha daqui uma semana, ele te devora daqui uma semana. Se você der a brecha daqui 30 anos, ele incansavelmente vai esperar essa oportunidade. Porque Satanás, ele não está brincando conosco. E a Bíblia fala que nós lutamos contra potestades do mal, nesse mundo de trevas, tenebroso. Mas quando o apóstolo Paulo escreve isso, quando ele vai nos orientar depois em Efésios, que nós estamos nesses lugares celestiais, fazendo batalhas, lutando batalhas, primeiro ele vem e nos posiciona o porquê de estamos lá. Nós não fomos levados para o mundo espiritual para travarmos batalhas com Satanás, não. Nós fomos levados para o mundo espiritual porque Cristo habita em nós, e essa é a nossa natureza. E porque agora essa é a nossa natureza, e é a mesma natureza do nosso inimigo, nós vamos batalhar onde as naturezas se igualam, que é no mundo espiritual. Então, quando as coisas se manifestam aqui, de um pecado que se manifesta aqui, nesse mundo, primeiro ele se manifestou lá. Primeiro eu perdi a batalha lá.
Ou quando algo de bom se manifesta aqui, uma cura se manifesta aqui, uma vitória, seja ela qual for, em que nível for, se manifesta aqui, primeiro ela aconteceu nesse mundo celestial, que os nossos olhos não veem, mas que as orações nos levam até Ele, que os nossos olhos não veem, mas que o Espírito Santo já nos colocou nesse lugar. O Ney tem uma frase que eu acho maravilhosa, ele diz assim: o muro é do inimigo. Isso é verdade. Então nós não temos mais opção de não guerrearmos. O não guerrear já é uma condição de que o inimigo está vencendo sobre nós. Ah, hoje eu tenho a opção de não orar. Não, irmão, você não tem essa opção de não orar. Porque se você não orar, o mundo espiritual continua transitando. E você já regrediu algo ali. Ah, eu tenho a opção de não ler Bíblia. E Deus vai entender porque eu sou humano. Deus vai entender. Mas o mundo espiritual não vai respeitar as regras da nossa humanidade. Então, ser inabalável é saber que eu opero no mundo espiritual contra um inimigo feroz, que em todo tempo quer me devorar, que em todo tempo quer me destruir, que em todo tempo quer fazer com que a gente não entenda quais são os propósitos do Senhor para nós. Falei tudo isso para te contextualizar de que nível de batalha espiritual que nós estamos. E eu preciso que você saia daqui entendendo. Se você não operar, Satanás continuará operando no mundo espiritual contra você. Se você não quiser entrar, eu prefiro não entrar na briga, você não tem essa opção. Se você está em Cristo, você está no mundo espiritual e as coisas se dão lá no mundo espiritual. Então nós precisamos entender e buscar em Deus esse nível de ser inabalável, crescer para baixo, fincar raízes, para que assim, uma vez com a raiz, com alicerces bem firmados, o Senhor comece a construir sobre nós edificações. Por isso que a palavra de Deus nos chama de pedras vivas. Construções vivas, que têm um alicerce inabalável a partir de uma postura espiritual, sendo selado pelo Espírito Santo, mediante a graça do Senhor. Então, entendendo isso, eu não vou mais querer, espero nunca mais querer, ser usado por ser usado, fazer por fazer, e ter números para apresentar às pessoas ou ao meu Senhor. Eu não quero e não precisamos mais disso. O que nós precisamos é ser inabaláveis, no nível de confiança, de fé no Senhor. Que aconteça o que for, em muitos ou em poucos, com resultados ou sem resultados aparentes. Paulo vem novamente em cena dizendo: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Isso é o nível de ser inabalável. Agora, como é que Satanás opera com tudo isso? Como é que é essa guerra? Eu falei de sabedoria e prudência nesse contexto todo de espiritualidade. Irmãos, primeiro nível que eu penso que Satanás vem lutar contra nós. Nós precisamos entender uma coisa: Satanás não cria nada. Satanás só cria uma coisa: mentira. A Bíblia só dá uma paternidade para Satanás: pai da mentira. O apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 3, versículo 10, da multiforme sabedoria de Deus. Deus tem a multiforme sabedoria em agir. Satanás não tem isso. Satanás não tem a capacidade de criar coisas. Satanás não tem a capacidade de trazer à existência coisas que não existem. Isso é atributo exclusivo de Deus. Amém? Satanás só vai fazer uso daquilo que nós oferecemos a ele. E agora entra a sabedoria e prudência. Nós falamos de um mundo espiritual, de guerras espirituais, com sabedoria e prudência. Agora nós vamos sair desse lugar celestial e vamos voltar aqui para o lugar terreno, onde as coisas de fato se dão. Satanás não vai criar nada. Satanás vai usar os mecanismos que já estão postos. Satanás, ele vai cirandar a mim e a você, buscando em mim e você situações onde ele possa entrar, onde ele possa começar a manchar a nossa morada do Espírito Santo. Como eu te disse um pouco atrás, ele não vai nos possuir, ele não vai entrar em nós, dominar a nossa mente a ponto de ficarmos passageiros do mundo espiritual. Não, isso é impossível que ele faça. Ele pode fazer isso a longo prazo, quando sobre nós a apostasia já dominou. Mas nesse instante ele não pode fazer isso. Mas isso não o enfraquece. Ele vai procurar ações. Ele vai procurar meios. Então, quais são os meios que Satanás pode encontrar em mim e em você, para que ele comece a trabalhar do jeito que ele quer trabalhar? Primeiro, as minhas qualidades. As minhas qualidades ou as suas qualidades podem ser, são dadas por Deus. É Deus que dá os talentos, é Deus que dá a capacidade. Se você faz alguma coisa muito bem feita, é graça de Deus. Eu penso que é graça de Deus para tudo, irmãos. O rapaz que joga bola bem jogado, para mim é graça de Deus, é talento que Deus deu. O médico que faz uma cirurgia é graça de Deus, é talento que Deus deu. A Karina, quando corta cabelo, é talento de Deus, é graça de Deus, e assim vai.
Então, para cada profissão, aquilo que você faz porque houve a graça, houve a capacidade dada por Deus para que você fizesse muito bem aquilo que você faz. Se você for Rei Midas, igual o Reinaldo, que transforma latão em ouro, é capacidade de Deus para fazer o que você faz. A inteligência dada por Deus também, a inteligência que você tem, se o seu QI é bem alto, se você é muito capaz, se você consegue fazer coisas mirabolantes aos olhos humanos. Estava vendo essa semana de um foguete que foi para o espaço, eu estava vendo no jornal, o pessoal da NASA trabalhando. Eu falei, esse lugar não é para mim, não tem como eu chegar num lugar desse. Mas nem que eu quisesse, eu não tenho a capacidade para isso. Né? A tamanha inteligência daqueles homens de fazer aquelas coisas, etc. e tal. Dado por Deus. Vocês estão lá, é porque Deus que deu. Todo talento humano é Deus que deu, irmão. Satanás não tem poder para isso. Pode haver um homem, uma mulher que diga publicamente que não teme a Deus, que é ateu, que não acredita na existência de Deus, mas ela sabe fazer algo muito bem feito. Embora ela não acredite, foi Deus que deu para ela. Satanás não tem capacidade para criar nada. Então, tudo isso é muito bom, porém, eu tenho que tomar muito cuidado, porque essas minhas qualidades podem ser uma área que Satanás vai encontrar brecha em mim. Quando eu sou muito bom, ou bom em alguma coisa, e eu consigo fazer algo com muita clareza, desenvolvimento, eu consigo fluir naquilo que eu me proponho a fazer, eu sou reconhecido entre os meus amigos de trabalho, no viés ministerial, eu sou reconhecido entre os irmãos da igreja, eu sou reconhecido, você é reconhecido, e as pessoas falam, nossa, como você faz muito bem isso, nossa, você é uma bênção, você é isso, você é aquilo. Nós falávamos uns dias atrás, agora na escola bíblica, sobre a questão da soberba e tudo mais. Todos esses elogios vindo a nós, todo esse reconhecimento daquilo que Deus nos deu, se em dado momento isso é tirado de Deus e posto em nós, já demos uma brecha para Satanás nos acusar, ou demos uma brecha para que ele possa fazer algo sobre nós. Fiquei pensando muito sobre isso, eu fiquei lembrando de alguns casos, eu conheço não tantos, talvez o pastor Elias conheça muito mais que eu, de muitas igrejas que nasceram a partir dessa verdade. Havia lá o pastor cuidando da igreja, etc e tal, e havia o irmão, a irmã, que eram muito usados por Deus, que pregavam, que profetizavam, que faziam, que etc, 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 e as pessoas falavam, olha, vocês são uma bênção, etc e tal. Dado o momento, isso vocês já viram acontecer, Satanás vem lá e coloca uma fagulha, um negocinho. Por que você está aqui nessa igreja? Você pode ter a sua. Você é tão bom. Por que você se sujeita às autoridades dessa igreja local, se você pode ter uma igreja maior do que essa? Você é tão bom. Perceba, uma qualidade que havia em mim, de repente, acaba sendo uma brecha que o diabo acha para me atacar. Ele não consegue criar nada, mas ele consegue saber se eu sou soberbo ou não. Ele consegue saber se eu sou orgulhoso ou não. Se, por exemplo, eu tenho dificuldades para lidar com questões financeiras e o dinheiro é o meu Senhor, eu não tenho dúvidas que é isso que o diabo vai me oferecer. Poder, conquistas humanas, cargos, no sentido de que, se eu facilitar isso para ele, já que eu não crio nada, mas eu posso facilitar os meios para que ele chegue aonde ele quer. Será que se eu fizer isso, ele deixa o Senhor dele? Bom, eu estou vendo no coração dele que há um nível de soberba. Nas atitudes dele, eu consigo ver que ele é um pouco soberbo. Eu consigo ver que ele gosta muito de status. Eu atendo muitas pessoas lá no meu consultório. E uma das demandas que eu mais enfrento ali é na ordem da sexualidade. Eu acho que é o carro-chefe para mim hoje, no que diz respeito a pessoas ligadas a ministério. Pessoas que sofrem muito nas áreas sexuais das suas vidas. Muito, muito. Irmãos, eu não tenho dúvida que esse inimigo feroz que nós temos, ele sabe disso. E é nesses caminhos que ele vai levar essas pessoas, para essas facilidades, para esse viés. Então, nós temos que tomar muito cuidado mesmo com aquilo que nós temos de bom. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que o Senhor tem nos dado,
talentos e capacidades que um dia, pela misericórdia dele, ele nos ofereceu. Porque se alguma coisa nos beliscar nesse caminho, é nessa área que vamos ser possuídos. O outro lado também é verdadeiro. Você conversa com pessoas que se sentem pequenas, insignificantes, que chegam na igreja, que chegam no trabalho e dizem: eu sou incapaz, eu não sei fazer nada, nada para mim dá certo, totalmente possuídas de desvalor. Eu não tenho dúvida que o inimigo das nossas almas, quando vê isso, é nessa área que ele vai atacar. Então nós temos que entender que nesse mundo espiritual, nós vamos ser atacados de alguma forma, ou naquilo que sabemos fazer muito bem, ou nas nossas fraquezas que são expostas claramente. Por isso que o apóstolo Paulo, quando fala de mundo espiritual, ele fala: vocês precisam de prudência e sabedoria. A prudência vai me fazer justamente operar no mundo espiritual no sentido de, ao olhar agora para a minha vida, e não para o meu inimigo e nem para o meu Senhor, mas olhar para a minha vida, e eu vou fazer a seguinte análise: bom, diante disso tudo colocado, posto, em que área da minha vida o meu inimigo tem me atacado? Irmão, você sabe. E isso não é a revelação do Espírito Santo, porque você é inteligente, cognitivamente perfeito. Você tem a capacidade de responder essa pergunta para você mesmo. Qual a área da sua vida mais vulnerável? Qual a área da sua vida que você sofre mais? Qual a área da tua vida que você, não estando vigilante, você sofre investidas de Satanás? Se você está respondendo agora, é na área profissional e financeira, então a palavra de Deus está te orientando que é aí que Satanás vai te pegar. Vai te pegar não, ele vai investir contra você. Se a sua resposta diz: não, é na área sexual, eu tenho muita dificuldade nessas questões, eu atendi homens casados há muitos e muitos anos, totalmente entregue à pornografia, completamente entregue, eu não consigo vencer, é mais forte do que eu, chegou ao nível de doença. Isso é muito sério. Se a minha resposta é nessa área, então eu tenho que sair desse culto hoje sabendo: nessa área o diabo não vai mais me pegar, porque agora eu vou ser vigilante. Se a minha dificuldade são nas áreas relacionais, eu tenho dificuldade de me relacionar com a minha família, eu tenho dificuldade para relacionar no meu trabalho, eu não tenho amigos, onde eu vou arrumo problema, eu sou difícil, eu sou pavio curto, eu sou genioso, meu temperamento é colérico, é sanguíneo, eu não dou certo com ninguém, para mim tudo é um caos, ter que conversar com pessoas é um caos, e eu não me dou bem com ninguém, eu brigo aonde eu vou, e você se orgulha disso, abra os olhos, porque é nessa área que Satanás pode te pegar. Nós temos que olhar para nós agora, entenda, sabedoria e prudência, tira de Deus e tira do nosso inimigo qualquer ação sobre nós, e agora traz um nível de responsabilidade sobre a minha vida. Sobre a minha vida. Então eu estava vendo um post do Silas Malafaia essa semana, ele estava falando com jovens, e ele falou de uma verdade. Nós vemos hoje jovens, eu não quero fechar para essa igreja, até porque eu quase não falo com jovens aqui, mas de uma maneira geral, nós vemos jovens hoje que dizem amar ao Senhor, dizem temer ao Senhor e ter prazer de vir à igreja. Mas basta conhecer uma outra pessoa, um namorado, uma namorada, já começa a ter problemas com isso. Por quê? Satanás sabe que somos seres humanos. Satanás sabe a nossa essência humana. E ele sabe que em nós, em mim e você, há hormônios. Hormônios que nos impulsionam a tudo e querer tudo. Se ele é sabedor disso, você acha que ele vai facilitar jovens? Ele vai facilitar o caminho de vocês? É claro que não. Ele vai dificultar a realidade de vocês. Mas Deus quer dar sobre nós sabedoria e prudência. E aqui não limita a idade, diz a todos que são filhos. Eu lembro quando eu comecei a cursar a faculdade, lá atrás, em 2012, e eu sei que jovens aqui estão prestes a fazer esse caminho, se preparem. A faculdade que esperam vocês é tenebrosa. Podem se preparar. Porque se vocês chegarem na faculdade não sendo inabaláveis, talvez vocês não aguentem até o final. É sério isso. Porque haverá investidas de Satanás sobre as suas ideologias diversas, e vai procurar em vocês pontos fracos,
Então vai saber que, por exemplo, se há um jovem que é suscetível à opinião alheia, ouve muito o que os amigos falam, irmãos, o que você acha que o inimigo das nossas almas vai fazer? Vai colocar permitir que um crente chegue do lado dele? Uma pessoa temente a Deus? Ou vai empurrar e vai condicionar, mudando o ambiente, para que quem se aproxime de você? Pessoas com visão totalmente diferente da sua. E isso é estratégico, não é coincidência. Coincidentemente eu conheci um rapaz que usa droga e a gente ficou amigo. Não, não é coincidência. É estratégia espiritual a partir de uma mente que foi apresentada vulnerável. Isso não tem a ver com Deus, não tem a ver agora com o nosso inimigo. Tem a ver com a prudência e sabedoria que em mim foi colocado. Então, se eu quero transitar nesse mundo espiritual, eu preciso saber quais são as ações de Satanás, uma vez que ele não cria nada. Eu não posso oferecer pontos fracos para o meu inimigo, eu não posso. Eu não posso baixar a guarda, eu não posso. Eu não posso olhar e falar assim, eu pequei hoje, tá bom, Deus entende, Deus sabe que eu sou limitado. Deus entende. Nós temos visto um evangelho da graça muito perigoso, onde Deus entende tudo, onde Deus é passivo com tudo, porque afinal de contas Deus é amor. É verdade, mas por que será que Ele me deu, para atuar no mundo espiritual, capacidades que são humanas, sabedoria e prudência? Se eu tenho sabedoria e prudência, eu vou tentar lutar contra o meu inimigo com armas muito mais eficazes. Então, se eu sei que eu tenho problemas com questões financeiras, e o dinheiro me domina, e se torna o meu senhor, eu tenho dificuldade para lidar com ele, de soltar ele, eu quero cada vez mais, e se eu não bato meta, eu fico revoltado, e isso fere a minha vida espiritual, eu tenho que chegar e colocar isso diante de Deus, e falar, Senhor, o dinheiro não pode ser o meu senhor, o meu trabalho não pode ser o meu senhor, eu preciso operar no mundo espiritual com sabedoria e graça, e prudência. Se eu sei que eu tenho uma dificuldade relacional, eu não preciso me apartar, não preciso brigar, não preciso nada, eu preciso colocar diante do Senhor, e as minhas dificuldades estão aqui, Senhor, e é nessa área que o inimigo tem me derrubado. Vamos pensar rapidamente no Jardim do Éden, lá no capítulo 3 de Gênesis. A serpente chega para Eva, e começa aquele diálogo que você já sabe. Uma palavra salta ali, muito interessante ali no versículo 6 de Gênesis capítulo 3. Pode colocar para mim, Ney, por favor? Gênesis 3, 6. No meio daquele diálogo, tem uma palavra muito interessante. Diz assim, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para ela obter discernimento. Outras versões diz entendimento. Irmão, quando eu li isso ontem à tarde, minha cabeça fundiu. Eu quero conjecturar com você. Não está na Bíblia, mas não é heresia, fica tranquilo. Ela olhou para aquela fruta e disse, bom, a fruta é bonita, parece ser gostosa, boa de se comer, mas ela também olhou e disse assim, essa fruta pode me dar entendimento, essa fruta pode me dar discernimento. E um pouco antes a serpente, no diálogo com ela, fala assim, Deus falou que você não pode comer nenhuma, né? Ela fala, não, a gente pode comer tudo, menos aquela. Perceba, quando ela fala menos aquela, o que ela fez para o inimigo das nossas almas? Ela falou assim, eu vou te apresentar um caminho pelo qual você pode me acessar. Porque os outros eu já sei como é que é. O problema para mim está em saber o que aquilo é. Quando ela dá essa deixa, ela joga, que nem a gente brinca, ela levantou a bola só para ele cortar. Quando ela levanta essa bola, ele já, passo número 1 dado. Consegui acessar a mente dela no improvável. Eu fiquei pensando, as pessoas brincam, né, que Satanás, a serpente foi falar com Eva, porque a mulher é mais fraca, é coisa nenhuma, irmãos. Adão não era coisa nenhuma mais forte. Satanás é muito mais inteligente do que a gente pensa. A estratégia não era essa, eu vou na mulher porque ela é mais fraca, porque não há evidências bíblicas sobre a fraqueza da mulher. Muito pelo contrário. Há evidências claras da fraqueza de Adão, porque foi por Adão que o pecado entrou e não por Eva. Quando ela fala sobre ter entendimento, vamos pensar na relação Jardim do Éden. Deus vinha todo dia, na viração do dia, falar com quem? Com Adão. Não era com Eva, era com Adão. Adão teve a missão
em dado momento do Gênesis, de dar nome às plantas, de dar nome aos animais, de fazer tudo. E a Eva vem com a missão de ser auxiliadora, ajudadora. Só que o relacionamento direto de Deus era com Adão e não com Eva. A serpente sabia, amados, que se ela cirandasse, chegasse um dia em Adão e dissesse assim: Adão, está vendo aquela árvore lá que Deus falou para vocês não comerem? Ó, se vocês comerem, certamente vocês não vão morrer. Se ela faz isso no primeiro nível já contra Adão, ela não acessaria a mente de Adão, irmãos. Ela não acessaria. Sabe por que ela não acessaria? Porque esse Adão, todo dia falava com Deus. Esse Adão, todo dia falava com Deus. Ele já tinha um nível de entendimento que a serpente queria propor. Ele já tinha isso. Já era claro para ele. Deus já havia dito: olha, você é o cara aqui, meu. Até porque só tinha ele, né? Você é o que vai comandar tudo isso aqui. No nível de relação de Deus com Adão, Adão sabia muito mais quem era Deus do que Eva. Eva tinha que saber quem era Deus através de uma informação dada por Adão. Para Eva evoluir no crescimento de Deus e sobre Deus, haveria que ter relatos de Adão. Hoje Deus falou isso, hoje Deus mostrou isso, Deus quer isso de nós, Deus espera isso, Deus falou para mim falar para você isso, Deus falou tal. Ela recebia de modo terceirizado. Então, se a serpente chega direto para Adão e fala para Adão: olha, você vai ter entendimento, você vai ser como Deus é, e etc e tal. Irmãos, isso certamente chocaria Adão. Porque Adão já tinha um nível de entendimento. E Adão já sabia das ordens diretas. O que essa serpente faz? Ela corta caminho. Eu não posso acessar Adão, porque Adão já fala com Deus. Adão já entende quem é Deus. Adão já sabe o que é ter entendimento. Eu preciso falar com a mulher. Porque ela, nessa relação, ela foi colocada à parte. Na maneira que eles operavam ali, a mulher estava ao lado, mas não diretamente. Quando ela chega na mulher e fala aquilo, ela consegue lado. Então a mulher fala: nossa, mas essa fruta, olha o lance. Essa fruta me dará entendimento. Eu serei como Adão. Eu poderei ser como Deus. Eu vou subir o meu nível. Satanás mordeu ela numa perspectiva humana. Se ela tivesse prudência, ela falaria assim: não, mas eu não preciso disso. Eu estou muito satisfeita em ter o meu marido que se relaciona com Deus, e Deus também se revela a mim. E eu posso ter um contato direto com ele. Não, ela olha e fala: mas isso vai me dar entendimento. Quem olha aqui para uma fruta? Quem já olhou para uma fruta e falou: eu vou comer essa manga, eu vou comer, esse dia eu comi lixia, eu vou comer essa lixia, porque ela vai me dar entendimento. Ninguém faz isso. Nós pensamos no paladar, na fome, na vontade, mas não que vamos ficar mais capacitados a partir de uma fruta que comemos. Mas essa fruta, em dado momento, nos olhos de Eva, soa ou vem com uma ideia de aumentar entendimento, ou de adquirir entendimento. Ela vai e come da fruta. Quando ela come da fruta, ela mata o medo de Adão. Qual que era o medo de Adão? Se eu comer, vou morrer. Quando ela dá a fruta para Eva, a Eva come e ela oferece para Adão, já temos uma resposta: essa fruta não mata. Agora ficou mais fácil para Adão fazer o que tem que fazer. O que Adão faz? Vai lá e come a fruta. Vocês percebem que a estratégia da serpente é observar os pontos fracos? O ponto fraco inicial não podia ser Adão, não daria certo. Mas se ela fizesse via Eva, seria muito mais provável que desse certo. Ele tinha certeza que Eva comeria? Não. Eva tendo comido, ele tinha certeza que Adão comeria? Não. Se Adão não comesse, mudaria muita coisa? Sim. Deus o sabe. A verdade é que fazendo esse caminho, ela chega no ponto final. E o ponto final era fazer com que Adão comesse. Então, se eu e você, a partir de entendermos agora um pouco mais, que Satanás ele vai cirandar a partir das minhas qualidades ou fraquezas, e ele só vai buscar as respostas que eu já ofereço para ele, fica muito mais fácil de agora eu me tornar inabalável. Porque crescimento tem a ver com o que Deus quer, ser inabalável tem a ver com o que eu quero.
Crescimento tem que haver com o propósito de Deus em fazer o seu reino. Inabalável tem a ver em me tornar uma ferramenta para o crescimento do reino. Ser inabalável não diz mais respeito a Deus, mas diz respeito àquilo que Deus já fez em mim e agora eu coloco em prática, me tornando inabalável. E quando ele faz isso, então ele busca o que já temos, virtudes ou defeitos, desejos e tal. Eu já narrei esse entendimento de Eva. O segundo passo, que normalmente ele vem depois disso, ele também fez com Eva, ele vai fazendo com cada um de nós, nos levar ao nível de questionamento. Então, será que nós precisamos ser tão santos assim? Será que nós precisamos buscar tanto a Deus assim? Se Ele já evidenciou em mim capacidade de fazer aquilo que eu quero fazer, inteligência para fazer aquilo que eu quero fazer, ser bem sucedido naquilo que eu já sei fazer, as perguntas que vêm a seguir são: precisa ser assim? Você precisa ser fanático? Você precisa realmente se dedicar tanto a Deus? Há necessidade de tudo isso? Há necessidade disso mesmo? Esse dinheiro que você dá no dízimo, você não podia usar para outras coisas? Esse dinheiro que você dá na oferta, você não podia fazer outras coisas? Porque afinal de contas, você luta tanto para ganhar. Ele vai nos levando ao nível de dúvida, ele vai nos levando porque ele roubou de nós o discernimento do mundo espiritual que nós estamos. Porque ele quer nos levar a dois lugares. As pessoas não alicerçadas podem chegar a dois lugares. Primeiro, a Bíblia deixa muito claro lá em Gênesis, Apocalipse, capítulo 3, quando ele fala sobre ser mornos. Ele fala: olha, você não é frio, você não é quente, você é morno, por isso eu vou te vomitar. Se nós não nos tornarmos inabaláveis, nós podemos chegar ao nível de espiritualidade de sermos mornos. Não vamos servir para nada. Vamos estar envolvidos com a igreja, vamos estar operando nas coisas humanas, mas naquele lugar espiritual, nós deixamos de ter eficácia. Pessoas mornas, elas não operam mais com eficácia nesse mundo tenebroso que Satanás opera. E nós precisamos entender isso. E qual outro nível, e o mais perigoso de todos, o nível absoluto de apostasia. Eu não preciso mais de Deus, porque tudo que eu consegui pelo meu esforço. A minha capacidade me trouxe aqui. Eu sou capaz sozinho. Eu me decepcionei com Deus, porque na igreja tudo era mais difícil. Quando eu estava lá na igreja, quando eu estava servindo a Deus, era luta, era dificuldade. Mas agora, o dia que eu deixei tudo isso, que eu busquei a minha liberdade, que agora eu entendo que eu não preciso de igreja, eu não preciso ser religioso, eu não preciso nada, e Deus me ama do mesmo jeito e tal, eu vou chegar ao nível de apostasia, abandono consciente da fé. Tudo começou aonde? No mundo espiritual que eu fui colocado, não ministrei ali com intensidade. Quando vim para o mundo espiritual, o mundo físico, não trabalhei com sabedoria e prudência, ou seja, fiquei dando os meus lados, as minhas incapacidades, as minhas dificuldades, fiquei oferecendo ao inimigo, que não cria nada, mas que usa daquilo que eu já ofereço para me atingir, para me levar ao nível de negação e de neutralidade no mundo espiritual. Isso é muito perigoso. Então, amados, eu quero que você entenda, nós precisamos entender juntos isso hoje, que nós, muito mais do que crescimento, muito mais do que performance, muito mais do que aquilo que eu faço, é o quanto eu tenho raiz, é o quanto eu sou inabalável. Eu tenho absoluta certeza que no inferno não haverá nenhuma pessoa que foi inabalável. No inferno não haverá. No inferno haverá pessoas que experimentaram fé. No inferno haverá, a Bíblia nos garante isso, de pessoas que experimentaram espiritualidade, experimentaram dons, experimentaram todas as coisas do mundo espiritual. E elas, por chegarem ao nível final, que eu já narrei aqui, abandonando a fé ou sendo muito morno, não tendo eficácia, foram rejeitados no grande dia e vão ficar a eternidade longe de Deus. Agora, no céu haverá certamente pessoas inabaláveis, que necessariamente não operaram com performance, necessariamente não fizeram coisas mirabolantes aos olhos humanos, necessariamente não fizeram obras estrondosas, não foram conhecidos nos quatro cantos do mundo, não abriram igreja, não fundaram ministério, não sabiam tocar bem, não sabiam cantar bem, não sabiam pregar, não sabiam nada, mas decidiram se tornar inabaláveis.
decidiu crescer para baixo, decidiu criar raízes, decidiu aguentar os vendavais, decidiu aguentar as tempestades, decidiu passar por uma vida de dureza, mas em dado momento tornou-se inabalável. Houve perdas, continuou inabalável. Houve ganhos, continua inabalável. Porque quando há perda, eu não mostro minha fraqueza para o diabo, ele não tem lado em mim. Mas quando há ganhos, eu também não mostro minha soberba, eu nego a minha soberba, eu luto contra isso, para que o inimigo não tenha nada em mim, para que não consiga me tocar, e não me tocando, eu consigo operar no mundo celestial, com eficácia, lutando contra principados e potestades desse mundo tenebroso. Tudo a partir de um posicionamento. Só que, se nós não vigiarmos em relação a tudo isso que eu falei, nós temos a facilidade de sermos enganados naquilo que fazemos bem feito. Dificilmente o diabo vai te pegar naquilo que você não sabe fazer. Ele vai te pegar naquilo que você é bom, naquilo que você tem domínio, porque você vai entrar no modo automático e ele vai conseguir as brechas que ele quer a partir daquilo que você sabe oferecer, que foi dado por Deus, os seus dons e talentos e capacidades. Então nós precisamos sair daqui, aí eu finalizo, nós precisamos sair daqui nessa noite pensando, bom, então no mundo espiritual eu fui selado com o Espírito Santo da promessa, sim. Tem em mim uma marca espiritual? Tem. Satanás não consegue me acessar diretamente? Não. Não consegue me possuir? Não. No mundo espiritual há um amparo sobre a minha vida? Há. Deus me guarda das coisas que eu nem peço? Sim. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo clama por nós com gemidos inexprimíveis. Se Deus atendesse só as nossas orações, já teríamos sido devorados. Pode acreditar nisso. Se Deus atendesse os desejos do nosso coração, já teríamos sido devorados. Não fomos devorados, porque o Espírito Santo clama por nós com coisas que nós não sabemos que precisamos. Isso são gemidos inexprimíveis. Eu não sei do que eu preciso, às vezes, para ser inabalável. Mas o Espírito Santo sabe. Então ele intercede para que, vivendo aquilo que eu estou vivendo, eu me torne inabalável, mesmo não orando para sê-lo. Porque quando estamos no viés de vida cristã, nós sempre estamos pedindo para Deus, nos usa, porque nós condicionamos o ser aprovado a partir de ser usado. Isso não é verdade, irmãos. Queira ser usado a partir de ser inabalável. Não queira ser usado a partir de uma exposição, não queira ser usado a partir de fazer algo. Eu não posso ser usado apenas para fazer. Não posso. Porque isso significa que eu estou cumprindo apenas um propósito do Deus que é eterno. Eu preciso ser inabalável. E sendo inabalável, Deus vai me usar. Ah, mas então eu vou ser usado e não sei se eu sou inabalável. Não, você sabe. Ah, você sabe, eu sei. Se Satanás tem brecha na nossa vida ou não. Nós escondemos, eu escondo de vocês perfeitamente. Fique tranquilo. Mas eu sei que há áreas na minha vida, que se eu não vigiar, eu já sei que é por ali que o diabo vai me pegar. Inúmeras vezes já me pegou. Inúmeras vezes já te pegou também em alguma área da sua vida. Então Deus está trazendo você e me trazendo aqui, e as pessoas estão acompanhando de casa, para a gente parar e pensar, que brechas que eu tenho que fechar. Então pensa na sua vida agora como um grande muro. Irmãos, urgentemente, comece a olhar aonde Satanás tem encontrado brechas para atacar a sua vida. Isso é sério. Isso é extremamente sério. É um nível de batalha. Depois que o apóstolo Paulo fala tudo isso, ele vem falar da armadura de Deus. Isso em outro momento, vocês vão ouvir alguma coisa sobre isso. Deus vai usar pessoas aqui para falar sobre isso. Creio. Ele fala tudo isso, depois ele fala, agora que vocês entenderam isso, busquem ter a armadura de Deus. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que vocês possam resistir às investidas do diabo. Ser inabalável é um nível de resistência. Não é um nível de estar pronto para Deus me usar. Não. Ser inabalável é um nível de resistência para que Ele não tenha domínio sobre mim. A carreira cristã não é focada só em olhar para Deus e falar, Deus, o que o Senhor quer de mim? Não é. A carreira cristã é olhando para Cristo, mas entendendo que batalha espiritual que eu estou. E também olhando para o meu inimigo e sabendo de onde estão vindo as investidas que me tiram do alvo que é Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala sobre alvo, ele não é algo
Eu miro para o alvo e é só para lá que eu vou, eu não olho para lado nenhum, é só para Jesus, só para Jesus, só para Jesus, Jesus, Jesus. Não, irmãos. Eu vou olhar para o alvo, mas por sabedoria e prudência eu vou olhar ao meu redor e tudo aquilo que me tira do alvo, tudo aquilo que impede o meu caminhar, tudo aquilo que está envolvido com a minha vida aqui nesse mundo. Portanto, eu quero te pedir que você saia daqui nessa noite inabalável, olhando para você e falando aqui, ó, sabe aquela briga com Satanás mesmo, assim, cara a cara? A partir de hoje, você não vai mais ter isso na minha vida. É uma questão de honra. A partir de agora, você não vai mais ter aquela brecha que você tinha. Aquele celular que ficava ligado em coisas que não eram para ficar ligado. Sabe, jovens aqui, todos nós. Falei em celular, ele vibrou aqui, deve estar possuído. É você se posicionar nesse sentido e falar assim, aqueles vídeos, aquelas conversas, aqueles canais, aquelas coisas que eu sigo, a partir de hoje não mais. Eu me posiciono. Deus te revelou algo? Não, Deus não me revelou nada. Eu entendi que são brechas que eu tenho que fechar. Senhor, aquelas amizades que eu tenho, que eu vou levando, porque me parece que não fazem mal, mas que está me fazendo mal. Senhor, a partir de agora, eu não quero mais. Porque eu quero me tornar inabalável. É uma postura no mundo espiritual que eu e você precisamos tomar, que eu e você precisamos entender. E não tem a ver com Deus revelar nada, tem a ver com posicionamento do que a palavra de Deus me diz. Eu serei inabalável. Eu decidi, eu escolhi ser inabalável. E diante disso, eu vou olhar todas as áreas que o meu inimigo me ataca e dizer, você me atacou até agora, mas daqui para frente o jogo vai ser duro, porque agora eu vou lutar contra você. É uma questão de posicionamento, irmãos. Só para fechar, agora eu juro que eu vou fechar. Semana passada eu orava e dizia, Senhor, tem tantas coisas para serem arrumadas, tem tantas coisas para serem colocadas no lugar, tem tantas arestas, tem tantas limpezas de casas espirituais, ou casa espiritual para ser feita. E aí eu comecei a criar mecanismos para isso. Em dado momento o Espírito Santo falou assim, você está fazendo tudo errado. Você tem que me priorizar. E eu vou fazer todas as coisas. E quando eu entendi isso, eu falei assim, bom, então eu tenho que buscar crescimento. Ele falou, você continua entendendo errado. Você tem que buscar ser inabalável. Porque o dia que você for inabalável, as outras coisas virão junto. Então, querido, eu faço um apelo a você nessa noite. Saia daqui pensando, jovens, adultos, todos nós, essa palavra é para todos nós, que temos um nível de discernimento para entender o que Deus está falando aqui. Você precisa passar por essas portas, ir embora para sua casa, colocar a cabeça no seu travesseiro e pensar, quais são as brechas? Uma vez apontadas essas brechas, fazer um voto com você mesmo, um posicionamento com você mesmo, a partir de hoje não mais. Eu não vou mais fazer. Esse meu vício que me enterra, que eu não consigo ficar sem, seja ele quais for, a partir de hoje não mais. E seguir em cima disso. Ah, mas eu bebo socialmente, é tranquilo. Mas depois de beber socialmente você perde o controle. Não mais. Posicionamento. Ah, isso aqui, não mais. Posicionamento. Sejam inabaláveis. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.